Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início, então, à nossa primeira reunião do mês de junho, né? Hoje é dia 3 de junho. A gente começa olhando, como sempre, os indicadores aqui no Brasil. A gente teve, na semana passada, uma semana que foi de menor liquidez devido aos feriados que tivemos tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, né? A gente viu o Ibovespa renovando sua mínima do ano, recuando 1,78% na semana e fechou cotado aí aos 122.098 pontos, tá? Bom, no mês de maio o índice acabou acumulando queda aí de 3,04%. Na semana passada, os principais indicadores que a gente teve, bom, o primeiro deles foi o IPCA 15 de maio, né? Então, os dados, apesar de terem vindo abaixo das expectativas, o mercado ainda se mantém bastante cauteloso com relação à postura do Banco Central com os possíveis novos cortes da Selic, né, diante de uma possível desancoragem das expectativas de inflação, muito influenciada também pelo cenário externo. Tá? Olhando as ações do índice Bovespa, né, a gente teve a maior alta da semana puxado pelas ações da Petrobras. A Petrobras subiu aí mais de 6% na semana e vem se recuperando desde o anúncio da troca de liderança da estatal. A gente teve, inclusive, na segunda-feira, após o fechamento do pregão, a nova presidente da Petrobras, a Magda Chambriard, ela fez sua primeira coletiva de imprensa. E nessa coletiva ela acabou evitando dar muitos detalhes sobre a política de dividendos, que é um assunto que está muito em alta com relação à empresa, né? Mas, no entanto, ela garantiu que o foco de sua gestão vai ser em buscar iniciativas que privilegiem a geração de lucros, tá? O mercado acabou gostando do discurso dela e a gente viu então as ações da Petrobras subindo ao longo da semana, tá? E no campo negativo, perdão, a pior performance ela veio das ações da Edux, né, do setor de educação. Nossas ações da Edux caíram 11,2% na semana passada, né, e esse resultado foi muito por conta aí das expectativas, como eu citei, da desancoragem da inflação, e também acabou pressionando o setor de educação como um todo, não só as ações da Edux. Isso acabou trazendo as quedas aí para boa parte das ações do Ibovespa, tá? Então, com esse resultado, o Ibovespa ele fechou aí seu terceiro mês consecutivo de queda, né? Então, tempos difíceis aí para o investidor de renda variável, né? Então, no ano, o Ibovespa acumulando queda aí de 9%, e o índice Small Caps também, seguindo o mesmo caminho, fechou a semana em queda de 2,11%, fechou o mês de maio em queda de 3,38% e no ano acumula aí queda de 14,52%, tá? Apesar desse cenário mais desafiador que a gente tem visto para a renda variável, a gente vê as carteiras recomendadas aqui do BTG tendo uma performance bem superior aos seus índices de referência, né? Destaco aí principalmente a carteira de small caps, enquanto o índice cai 14,52 no ano, a carteira sobe 8,58, né? Uma diferença bem expressiva, uma geração de alfa bem atrativa que essa carteira vem gerando desde ao longo dos seus 10 anos aí, mais de 10 anos de histórico, tá? Bom, indo para o cenário internacional, a gente também teve uma semana difícil lá fora, globalmente falando, a gente teve destaque aí para o livro bege. O livro bege ele é um sinalizador aí da atividade econômica dos Estados Unidos e mostrou que a atividade econômica por lá vem se expandindo desde abril até meados de maio, tá? Então isso acabou reduzindo até a expectativa dos cortes de juros, mas também a gente teve divulgação do PCE, né, que é o principal índice de inflação que o Banco Central americano gosta de avaliar, né? O PCE foi divulgado na sexta-feira, ele acabou vindo até em linha aí com consenso, né? Um dado muito diferente do esperado já pelo mercado, tá? E o IFIX, nosso índice de fundos imobiliários, fechou a semana aí em leve alta de 0,10%. A gente teve os FIIs de papel integrantes do IFIX tendo uma performance mais positiva, subiram 0,4% na semana em média, enquanto os FIIs de tijolo tiveram uma performance aí de leve alta, 0,12% na semana, tá? Olhando para a parte de moedas, né, a gente viu o dólar
ter mais uma semana de forte alta aí contra o nosso real, né? Valorizou aí 1,45% na semana e fechou cotado a R$ 5,25, tá? O DXY, que representa a variação do dólar frente a uma cesta de moedas, não teve o mesmo caminho, pelo contrário, até o DXY acabou recuando frente a essa cesta de moedas, fechou em queda aí de 0,12%. E no mundo das criptomoedas, a gente, após uma semana de forte alta, que a gente teve tanto do Bitcoin quanto do Ethereum, após a aprovação do ETF de Ethereum pela CVM americana, né, que é a SEC, a gente então viu agora uma semana com menos volatilidade, né, e as duas principais criptomoedas passando aí por uma leve correção. O Bitcoin ele recuou aí 1,08 na semana, fechou cotado a $67.748, e o Ethereum recuou apenas 0,53, fechou ainda acima dos $3.800, né? O Ethereum aí foi o grande destaque do mês de maio, aí, subindo mais de 25% no mês, tá? Bom, vou convidar agora o Matheus Ogata a comentar um pouquinho da curva de juros pra gente. Bom dia, Matheus. Fala aí, Gustavão. Em relação aos juros, pessoal, a gente teve, como o Gustavo bem comentou, né, uma semana bem mista, entre resultados bons e ruins, inflação aqui mais tranquila, mas em compensação a gente tem um fiscal mais desajustado, a gente tem uma expectativa de juros futuro nos Estados Unidos muito positiva também. Então a gente fechou no meio a meio a última semana, né? Você pode ver aqui o 25, 27 em queda, 29, 31 em alta, e se você expandir até o teu horizonte de análise, você vai ver que esse dado ele se replica durante vários vértices da curva, tá? Então a gente teve notícias que basicamente equilibraram a balança, apesar que a gente teve, olhando num cenário geral, né, numa janela de tempo maior, a gente teve uma inclinação da curva de juros, significando, obviamente, que a gente tem uma deterioração aí no longo prazo, né? Como a gente já comentou aqui nas últimas semanas, o fiscal que tem ditado bastante o que a gente tem feito, até quando a gente gravou a live sexta-feira com o Ângelo, a gente comentou que a gente teve várias notícias novas, mas que na verdade é notícia velha já, em relação ao fiscal brasileiro e tudo mais, né? Então a gente continua de olho nesses fundamentos, tá?